Olá, amados, graça e paz. Estamos de volta mais uma vez com o canal Esquadrinhando para poder abençoar a sua vida através da reflexão na Palavra de Deus. Queridos, desta feita nós escolhemos um tema interessante. Gostaríamos de aprender um pouco mais a respeito dele. O tema é a respeito dos dons espirituais. Qual o propósito dos dons? Você já parou para refletir o motivo pelo qual Deus outorgou à sua igreja os dons espirituais? Você sabe quais são eles? Nosso propósito é aprender um pouco mais sobre este assunto e perceber que assim como existe o verdadeiro dom, existe também os falsos dons. O inimigo é especialista em contrafazer a verdade, em colocar algo em oposição à palavra de Deus, em oposição aos desígnios de Deus, a fim de nos confundir e desviar-nos do caminho reto. Portanto, queridos, precisamos a cada dia aprender a respeito da palavra para que o inimigo não nos desvirtue nessa caminhada, que é uma caminhada rumo às mansões celestiais. Queridos, veja o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Queridos, a Bíblia apresenta aqui nesse texto que o propósito dos dons é a edificação da igreja, é edificar a igreja. Quando Deus outorgou os dons à igreja, ao povo, aos seus filhos, ele o fez com a finalidade de edificação do corpo de Cristo, da igreja. Com isso em mente, nós precisamos absorver uma primeira informação muito importante. Não existe nenhum dom que seja egoísta. Toda e qualquer pessoa que arrogue ter um dom e esta pessoa está usufruindo desse dom para benefício apenas de si mesmo, este dom é um dom falso. Nenhum dom dado por Deus tem o propósito de edificar apenas a pessoa que exerce o dom. Todos os dons, eles são para edificação do corpo de Cristo, de toda a igreja. Ele edifica tanto a pessoa que está exercendo o dom, como as pessoas que estão ao seu redor. Pelo menos essa é a finalidade com a qual Deus criou os dons. Outro texto que ratifica essa informação está em Efésios capítulo 4, verso 12 também, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, mais uma vez, o texto diz que os ministérios, os dons, eles servem para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja de Cristo. Eu já vi pela internet pessoas, pregadores, arrogando ter o dom da profecia, e eles simplesmente agitavam a igreja, e a igreja começavam a dar glória a Deus e aleluia, e gritar e pular, simplesmente pelo fato de que ele começava a adivinhar o nome de algumas pessoas que estavam ali, o endereço, o número do telefone e outras coisas mais. Muitos destes já foram provados que eram charlatões, pessoas que pegavam informações a respeito dos membros daquela determinada igreja lá nas redes sociais, e aí decoravam essas informações, e quando chegavam para pregar na igreja, davam uma de adivinhos. Mas muitos fazem coisas semelhantes e são aplaudidos pela igreja, porque infelizmente muitas igrejas hoje em dia, ao invés de pautarem ao seu culto de adoração pela razão, como o próprio apóstolo Paulo aconselha, que o nosso culto deve ser racional, diz o livro de Romanos, muitos estão conduzindo o culto através da emoção. Então, o culto guiado pela emoção é um culto que espera ver sinais para que possa dar glória a Deus, para que possa glorificar a Deus e para que possa acreditar.
Infelizmente, muitos têm se enveredado por esse caminho. Mas a Bíblia diz, queridos, que o dom ele tem propósitos bem definidos. No caso desse pregador, desses pregadores que vemos da internet, que dizem que adivinham isso ou aquilo, a pergunta é: será que Deus iria dar um dom a uma pessoa para ela sair adivinhando coisas? Simplesmente. Em que isso vai ajudar alguém? Em que isso vai edificar a igreja? Ah, vai provar que essa pessoa é de Deus. A Bíblia não ensina isso. Os profetas de Deus não precisavam fazer coisas desse tipo para que pudessem provar que traziam a mensagem de Deus. A mensagem em si falava por si só. Então essa informação ela é muito importante concernente ao tema dos dons. O dom ele serve para a edificação da igreja. Eu já ouvi também pessoas dizerem que tem o dom de línguas. É um dom verdadeiro, o dom de línguas. Mas também, como todos os outros dons, existe a sua contrafação. O inimigo sempre quer contrafazer, colocando o falso no lugar do verdadeiro. E aí, tem pessoas que dizem que tem um dom de línguas e elas dizem que somente elas entendem. As pessoas ao seu redor não entendem o que elas estão falando. Então a questão é, somente elas são edificadas. E como a Bíblia diz, o dom serve para edificação coletiva da igreja, do corpo, e não de uma pessoa só. Nesse caso, se esse dom é verdadeiro e só a pessoa é edificada, então seria um dom egoísta. E a Bíblia não apresenta nenhum tipo de dom que venha a ser egoísta. Todos eles são para edificação. Um outro princípio que nós encontramos na Bíblia está lá em João capítulo 15, verso 8, que diz que quando nós damos frutos, esses frutos eles glorificam a Deus. Então, ao exercermos os nossos dons, e os dons notoriamente irá produzir frutos, esses frutos eles servem para a glorificação de Deus. Então esse também é um propósito pelo qual nós exercemos o nosso dom. E o propósito definido é glorificar a Deus. A pergunta é, você tem glorificado a Deus através do dom que Deus te deu? Você já identificou o seu dom? Porque existem pessoas que insistem em ter um dom que Deus não deu a elas e acabam enterrando o dom que têm. Insistem em exercer a profecia quando não foi a profecia que Deus deu como um dom a essa pessoa. Porque a Bíblia diz que quem escolhe os dons e dá é o próprio Deus. Ele escolhe e ele mesmo distribui. Não é a pessoa que escolhe, eu quero ter esse dom e eu vou ter. Tem pessoas que acham que tem o dom de cantar, mas no final das contas cantam toda a vida desafinadas e insistem no dom de cantar, enquanto Deus deu outro dom a essa pessoa e ela ainda não percebeu. Portanto, queridos, nós queremos aqui, neste primeiro vídeo, apenas lançar bases para esse tema dos dons. Nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco a respeito de dons específicos, inclusive do dom de línguas e de profecia, e nós vamos ver, de fato, como a Bíblia apresenta esses dons, como devem ser esses dons na Igreja de Deus, como nós podemos identificar se é um dom verdadeiro que está sendo manifestado ou um falso dom. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus te conduza, que possamos aprender a cada dia com a palavra de Deus